falar de igreja é uma necessidade urgente, uma necessidade dos nossos dias. Vemos falar de igreja hoje e o quadro que eu percebo pintado na realidade da igreja é um quadro muito distinto daquele que Jesus projetou. Essa é a minha visão. Eu tive acesso a uma pesquisa alguns anos atrás, uma pesquisa feita em Amsterdã, com jovens, e era uma pesquisa muito simples, apenas com duas perguntas. A primeira pergunta é se eles estavam interessados em Deus. 100% daqueles jovens falaram que estavam interessados em Deus. E nessa mesma pesquisa, a segunda pergunta, tão simples quanto a primeira, é se eles estavam interessados na igreja. E a resposta foi que 99% deles não estavam interessados na igreja. Eu tenho uma percepção disso. Diferente dos pastores de Amsterdã, que se justificaram dizendo que havia um problema com os jovens de Amsterdã, na realidade eu acho que há um problema com a igreja, não a igreja de Amsterdã, mas a igreja hoje. A igreja e o que ela se transformou. Eu tenho usado na minha comunidade a expressão comunidade primordial, e para mim essa comunidade primordial é exatamente aquilo que Jesus projetou. E a gente está muito distante disso. Essas novidades dos últimos tempos agora, como falar sobre uma nova ordem mundial, falar sobre Illuminati, besterol gospel que anda sendo propalado por aí, tem uma frase que é uma máxima deles e eu acho interessante: novus ordem seclorum, o latim seria traduzido por uma nova ordem dos séculos. E eu acredito que Jesus veio fazer isso. Jesus veio instaurar uma nova ordem para os séculos. E essa nova ordem seria pintada através da igreja para uma realidade mundial. E eu acredito que Jesus dá início a essa nova ordem quando senta na sinagoga, abre o rolo de Isaías, e você pode acompanhar isso em Lucas, no capítulo 4, a partir do 16, e ele lê Isaías 61 e fala de toda aquela promessa messiânica, de toda aquela nova ordem. E a gente bem sabe que aquele texto de Isaías tinha uma ligação muito direta com o ano do jubileu, que era aquele ano especial para os judeus. E eu concordo com Richard Foster, que diz que o que Jesus estava fazendo ali, o que Jesus estava fazendo naquele momento exato, era instaurar não apenas um jubileu que acontecia de 50 em 50 anos, mas um jubileu perpétuo. E assim, uma nova ordem mundial, uma nova ordem para os séculos. Essa comunidade primordial, ela está pautada no Novo Testamento, está pautada nas falas urgentes de Jesus, está pautada no coração do próprio Cristo. E a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar o quanto antes a paixão de Jesus. A paixão pela comunidade, a paixão pelos relacionamentos, a paixão pelos dons e a manifestação, a paixão pelos ministérios. Os ministérios de Efésios, capítulo 4. A gente precisa resgatar a esperança que Jesus colocou no nosso coração. Eu tenho pensado muito nisso. Pensado na igreja que a gente precisa ser, não na igreja que a gente é. Eu estou aqui na minha casa, sentado aqui na sala, falando contigo.
E eu tenho a real percepção de que a gente precisa mudar a igreja que existe hoje. Quando Jesus lê ali o rolo de Isaías, Jesus estava não pregando na porta as 95 teses de Lutero, mas ele estava tentando pregar nos nossos corações uma nova ordem para a igreja, uma nova ordem que devia delinear o nosso caminho. Às vezes a gente folheia Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, capítulo 6, capítulo 7, e tem aquilo ali como uma utopia cristã. E eu digo para você com toda certeza que o que Jesus estava falando, aquele sermão todo, o Sermão do Monte, ou você pode ter o comparativo do Sermão da Planície de Lucas, não faz diferença. A gente precisa perceber que a concepção daquilo é a concepção de uma nova ordem mundial. Eu e você, a gente precisa viver segundo essa nova ordem.